4. Este é o número de jogadores que o Palmeiras perdeu de uma vez só com a lesão de um único atleta. Mas como será que isso é possível? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Um Torcedor. Para você que está chegando agora aí pela primeira vez, você pode se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. Se você deixar o seu like, avaliar o vídeo, você me ajuda bastante também. E, inclusive, eu gostaria de agradecer. Recentemente eu vejo que o pessoal está se inscrevendo, está dando essa força e estão todos me ajudando a bater metas aí cada vez maiores aqui com o canal. Mas falando agora do tema do vídeo, eu os convido a refletir comigo aqui um pouco do histórico do que aconteceu com o Palmeiras ao longo dessa temporada de 2023, a partir do momento em que o Dudu se lesionou. E isso, assim como num efeito dominó, que você derruba uma pecinha e essa pecinha vai derrubando outra, que derruba outra, que derruba outra. O Palmeiras acabou por perder 4 jogadores de uma vez só e acabou pagando aí caro por isso. Teve um prejuízo grande, tanto em dado momento do Campeonato Brasileiro, como na Libertadores e, enfim, os campeonatos que o Palmeiras disputa. Então, para a gente conversar sobre isso hoje, pessoal, vou mais uma vez usar meu tablet aqui para colocar a minha mesa tática na tela para a gente entender a dinâmica da coisa. Em época, né, vamos voltar um pouco no tempo, o Palmeiras tinha uma escalação meio padrão que ele vinha usando o ano todo, que era um 4-2-3-1, 4-5-1, você chame como quiser, em que o Palmeiras jogava ali com seus 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, um meia, um ponta aberto pela direita, um ponta aberto pela esquerda e um centroavante, certo? E nessa formação nós sabemos que o Dudu era este gajo aqui, era este rapaz que fazia a ponta esquerda. Conforme ele se lesiona, essa configuração fica completamente perturbada e o equilíbrio da equipe vai lá pro ralo. O que acontece? Como reserva imediato que cumprisse o papel que o Dudu fazia aqui pela esquerda, nós efetivamente não tínhamos ninguém. E entrando em mais detalhes, para você que quer saber um pouco mais como o Dudu jogava por aqui, quais eram as funções que ele exercia em campo, eu já tenho um outro vídeo. Se eu não me engano, o título é Como o Palmeiras vai jogar sem o Dudu. Eu vou deixar ele aqui também no card para vocês verem, em que eu entro um pouco mais de detalhes, a gente fala um pouco mais, mas para não perdermos tempo agora, vamos só nos ater ao fato de que ele era o ponta esquerda do time. E aí, para repor este jogador, nós não tínhamos ninguém. E, portanto, aqui vamos contar juntos. Ó, nós temos um. Esse é o primeiro jogador que a gente perdeu. O próprio Dudu, por lesão. Então, nós perdemos o nosso ponta esquerda. Para compensar essa perda, o Abel Ferreira testou algumas alternativas, testou alguns jogadores. E tanto os esquemas táticos ou os jogadores que entraram acabaram não correspondendo da maneira esperada. E aí a gente vai ver que isso trouxe mais problemas. A primeira alternativa nesse momento que o Abel tentou trazer foi colocar o Arthur, que vinha jogando como ponta direita, aqui para o lado esquerdo, para tentar fazer o papel do Dudu. Mas infelizmente isso não aconteceu muito bem. O Arthur, como vocês sabem, é um jogador canhoto, é um jogador que tem muita característica de finalizar por gol. Ele corta muito para dentro, usa, né, desse pé trocado jogando do lado invertido para finalizar. E jogando do lado esquerdo, o posicionamento não fica muito propício para isso, né? Você não consegue trazer para dentro e bater com a perna trocada. Então, quem joga do lado esquerdo e é canhoto tem mais facilidade para chegar ao fundo, fazer jogadas mais de apoio ali, fazer cruzamentos. Claro, é possível finalizar por vezes também, mas fica mais fácil de você abrir o lance, dar um pouco mais de amplitude e levar a jogada para o fundo e não trazer por dentro. Bom, resultado. O Arthur jogando como ponta esquerda não rendeu nada do que se esperava, muito longe do rendimento do Dudu, só que ele vinha jogando relativamente bem pela direita, né? A gente lembra que o começo aí dessa volta do Arthur pro Palmeiras foi promissor, a gente falou, pô, encontramos um jogador legal aí e tal. Então nessa alteração, a gente já havia perdido o nosso ponta esquerda, mas como a gente trouxe o direito para jogar na esquerda e ele não jogou, nós acabamos perdendo ponta direita também. Então o Palmeiras acabou com 2 prejuízos já por conta de uma lesão só. Mas não para por aí, porque, bom, se a gente tirou o Arthur da ponta direita para jogar na esquerda, quem é que jogou aqui na direita? E aí entra o nosso próximo capítulo dessa triste história em que o Mike foi deslocado aqui da lateral direita onde ele vinha jogando para ser o ponta. E o problema nisso está em que o Mike, nessa temporada, tem tido um rendimento extraordinário. Assim, não sei se você, torcedor palmeirense, tem acompanhado, mas tem sido uma temporada extremamente regular e com uma quantidade muito grande de bons jogos, tem números excelentes de cruzamento, criação de jogada. O Mike vem fazendo uma temporada, eu tenho até medo de elogiar muito, porque a gente sabe que quando a gente elogia muito, acaba acontecendo o contrário, né? Dá uma zicada no negócio. Mas a verdade é que provavelmente o Mike será eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro esse ano, da temporada, porque ele foi muito bem. E aí que tá o problema, né? Se a gente pega o cara que está jogando muito bem de lateral direito e muda ele de posição, a gente cria alguma dificuldade para esse cara. A gente perde o que esse cara tem de melhor. E não quer dizer que ele tenha jogado assim tão mal, tá? De ponta direita, só que muda muito a característica. O time do Palmeiras com o Mike jogando por aqui
perde o que eu chamei, até em outro vídeo eu me lembro, eu usei a palavra de incisividade, né? O Palmeiras deixa de ser incisivo. Porque o Mike não é um jogador de drible, embora ele tenha força física, consiga até apostar uma corrida ali de repente com um jogador, mas ele não é um jogador de drible, não é um jogador que sai rabiscando, que tem aquela jogada rápida, não, ele é um jogador que se posiciona aqui na ponta direita, mas como apoio. Então ele é um jogador que vai trabalhar com troca de passes, ele é um cara que vai ficar ali aberto, dando opção, né, para as triangulações, para os jogadores de meio se aproximarem e tal, mas ele não tem aquela jogada rápida de resolver o lance, muito menos a característica do Arthur de trazer para dentro, né, para chutar pro gol, até porque ele é destro nesse caso, não seria muito a dele mesmo e tal. Então o Palmeiras, por mais que não tenha tido um jogador ruim ali na posição, não é esse o ponto, mas como ele foi deslocado, o Palmeiras perdeu o que ele tinha de melhor, que era jogar aqui como lateral direito mesmo. E aí se dá o terceiro prejuízo do Palmeiras. O Palmeiras perdeu ponta esquerda, perdeu ponta direita e agora perdeu o lateral direito. Falando em lateral, vamos para o outro lado do campo, onde nós temos o Piquerez, que também sofreu com a ausência do Dudu. Por quê, né? Se a gente resgatar, como eu falei até naquele outro vídeo que eu já mencionei para vocês, como o Palmeiras vai jogar sem o Dudu, uma das grandes características desse jogador aí, do craque do Palmeiras, é criar um corredor enorme aqui na lateral esquerda de campo. Ele ajuda demais o rendimento do lateral que joga ali do lado dele, porque ele causa tanta bagunça, tanta preocupação, tanto estrago e chama tanta atenção da defesa adversária, seja com seus dribles, com seus passes ou com a sua visão de jogo, né? O Dudu é um cara que tem bastante visão de jogo, às vezes até um pouco além dos seus companheiros, então às vezes ele faz uns passes que o companheiro não acompanha e aí depois o cara, pô, é mesmo, né? Eu podia ter corrido para lá, pô, foi mal, a bola já foi embora. Fica para a próxima. Mas enfim, com aquela poeira que ele levanta aqui pelo lado esquerdo, trazendo para dentro, driblando, passando e tal, ele cria um baita corredor para o lateral esquerdo, se esbanjar aqui, fazer o que quiser, chegar à linha de fundo, fazer seus cruzamentos e tal. Então nesse primeiro momento, hoje em dia o Abel Ferreira ajustou já muito melhor isso, o Piquerez voltou a ter um bom rendimento. Mas nesse primeiro momento, puxem aí na memória de vocês, o rendimento do Piquerez caiu um monte. Quando o Abel tentou jogar com o John por aqui, fazendo mais uma de um meia, as outras alternativas ali que o Abel foi tentando não encaixaram tão bem e com isso o rendimento do lateral esquerdo do Palmeiras também foi lá para baixo. Então vamos contar juntos. O Palmeiras de uma vez só, com uma lesão, perdeu sua ponta esquerda, não conseguiu repor. Trouxe o ponta direita para a esquerda, não funcionou, perdeu sua ponta direita. Trouxe o seu lateral para a ponta direita, mudou muito o estilo e acabou perdendo um lateral. E aí do outro lado perde outro lateral que também cai de rendimento em função dessa ausência. Então olha só o efeito dominó, né? Você tira uma pecinha aqui e vai desmontando tudo, o castelo inteiro vai desmoronando. E foi assim que o Palmeiras enfrentou o pior momento dele na temporada 2023, dada essa ausência. E as tentativas ali que o Abel Ferreira teve para refazer o esquema, né? Refazer o time sem esse jogador, acabaram demorando para funcionar, para se encaixarem melhor. Então, para quem já gosta do Dudu, né? Muita gente, a maioria dos palmeirenses gosta bastante dele, mas aí vocês veem um pouco mais da importância que esse jogador tinha para o nosso esquema. E até algumas pessoas observam que quando ele voltou para o Palmeiras ali, né, aquele empréstimo rápido que ele teve ali pela região do Oriente Médio, quando ele volta parece que o Abel Ferreira demorou assim a entender, pô, quem que é esse cara? Por que o pessoal gosta tanto dele? Aí o Abel Ferreira pôs para jogar e percebeu, entendi, o pessoal gosta dele porque ele é bom mesmo, né? Faz a diferença e vinha ajudando o Palmeiras até o momento da infeliz lesão. Lembrando que a lesão do Dudu era muito séria, foi um rompimento ali de ligamento, ele já passou pela parte pior, né? Já está numa fase de recuperação, mas ela demora. O Palmeiras deve ter o Dudu novamente só ali próximo já à metade da temporada de 2024. Como o nosso querido Baixola é um cara extremamente dedicado, competitivo e que leva o futebol a sério, é provável até que ele antecipe um pouco. Isso aqui é previsão minha, tá? Não estou com informações de médico nenhum, mas é provável que ele volte até um pouco antes ali, talvez ele consiga 1 ou 2 meses antes do esperado já se apresentar ali como opção para o banco de reservas, para ir voltando aos poucos. Torço, inclusive, para que isso aconteça, para que ele possa ajudar mais uma vez o Verdão. Espero que com esse vídeo eu tenha os ajudado a entender um pouco melhor assim o porquê de uma queda tão grande de rendimento do Palmeiras na temporada, em função do time ter perdido uma peça muito única, muito singular do seu esquema, que era difícil de repor. E a gente acabou agora encontrando aí uma forma de jogar sem ele, mas não era tão fácil encontrar isso assim logo de cara. Então o Palmeiras patinou um pouco mais nessa temporada também por conta disso. Claro, a gente pode falar da composição do elenco, né, de não ter uma peça de reposição, aquela coisa toda, mas eu não vou ficar repetindo, batendo tanto nessa tecla, porque a gente já falou disso aqui 1 milhão de vezes. Enfim, e você já sabe, se você quiser receber mais vídeos é só você se inscrever aqui no canal. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui e até a próxima. Fui!